25 de novembro de 1975, o Regimento de Comandos da Amadora, apoiado por grupos organizados de civis e militares espalhados por todo o país, travaram aquela que foi uma tentativa de implementação de uma ditadura com contornos perigosos para a democracia, defendida e que esteve na origem de 24 de abril de 74. Os valores de abril sofreram ao longo desse ano um duro golpe, que pela força, determinação e valentia demonstrada pelo Regimento de Comandos da Amadora e pelos seus apoiantes não vingou. Felizmente para o nosso país, não poderia sequer ter vingado. Esses valores de abril foram manchados desde o início com a tentativa das forças de extrema-esquerda de usurparem o poder e implementarem em Portugal uma república socialista à boa maneira soviética. Destes tempos, não podemos esquecer as perseguições, as prisões discricionárias sem mandato ou culpa formada, a ilegalização de quase a totalidade dos partidos de direita e a impunidade contra estes terroristas, assassinos e usurpadores de poder. A direita não aceita nem aceitava a usurpação da propriedade privada. A direita não aceitava nem aceita perseguições políticas. A direita não aceitava nem aceita o poder pela força. E são essas premissas pelas quais dizemos que o 25 de abril de 74 falhou na sua essência e só se cumpriu a 25 de novembro de 75, após o famoso verão quente, que, tal como 25 de novembro, a esquerda teima em apagar da história e dos livros de história das nossas crianças, que terminam a escolaridade obrigatória sem nunca terem ouvido a história completa. Passados 47 anos, a data de 25 de novembro continua a ser ocultada da história de Portugal, facto esse que o Chega repudia. Devemos celebrar a história não apenas quando a mesma é associada a seja que partido for. História é história e não pode ser apagada. Nós entendemos o 25 de novembro como a reposição dos valores originais de abril. Assim, pelo exposto, o Chega vem nesta reunião de Câmara Municipal propor a realização de uma cerimónia oficial da data de 25 de novembro em Odivelas, com o mesmo respeito e dignidade da celebração de outras datas com semelhante importância, como o de 25 de abril, tendo por base as importantes premissas da democracia e do pluralismo. Esta moção foi rejeitada com o voto favorável do proponente, neste caso o Sr. Vereador Nuno Beirão do Chega, a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD e o voto contra dos restantes vereadores. Em 25 de novembro de 1975, o Regimento de Comandos da Amadora, apoiado por grupos organizados de civis e militares espalhados por todo o país, travaram aquela que foi uma tentativa de implementação de uma ditadura com contornos perigosos para a democracia, defendida e que esteve na origem de 24 de abril de 74. Os valores de abril sofreram ao longo desse ano um duro golpe, que pela força, determinação e valentia demonstrada pelo Regimento de Comandos da Amadora e pelos seus apoiantes não vingou. Felizmente para o nosso país, não poderia sequer ter vingado. Esses valores de abril foram manchados desde o início com a tentativa das forças de extrema-esquerda de usurparem o poder e implementarem em Portugal uma república socialista à boa maneira soviética. Destes tempos, não podemos esquecer as perseguições, as prisões discricionárias sem mandato ou culpa formada, a ilegalização de quase a totalidade dos partidos de direita e a impunidade contra estes terroristas, assassinos e usurpadores de poder. A direita não aceita nem aceitava a usurpação da propriedade privada. A direita não aceitava nem aceita perseguições políticas. A direita não aceitava nem aceita o poder pela força. E são essas premissas pelas quais dizemos que o 25 de abril de 74 falhou na sua essência e só se cumpriu a 25 de novembro de 75, após o famoso verão quente, que, tal como 25 de novembro, a esquerda teima em apagar da história e dos livros de história das nossas crianças, que terminam a escolaridade obrigatória sem nunca terem ouvido a história completa.
Passados 47 anos, a data de 25 de novembro continua a ser ocultada da história de Portugal, facto esse que o Chega repudia. Devemos celebrar a história não apenas quando a mesma é associada a seja que partido for. História é história e não pode ser apagada. Nós entendemos o 25 de novembro como a reposição dos valores originais de Abril. Assim, pelo exposto, o Chega vem nesta reunião de Câmara Municipal propor a realização de uma cerimónia oficial da data de 25 de novembro em Odivelas, com o mesmo respeito e dignidade da celebração de outras datas com semelhante importância, como o de 25 de Abril, tendo por base as importantes premissas da democracia e do pluralismo. Esta moção foi rejeitada com o voto favorável do proponente, neste caso o Sr. Vereador Nuno Beirão do Chega, a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD e o voto contra dos restantes vereadores.